Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Que é Ailton Moreno. Sejam muito bem-vindos a essa nossa aula online, aqui um oferecimento da Cobrecon. Muito obrigado por ter feito a sua inscrição, por estar aqui com a gente nessa noite. Se quiser, fique à vontade, tem o nosso chatzinho aqui, não é? Aí no chat já vai, por favor, vai se identificando, seu nome, a cidade de onde você está, se quiser colocar sua atividade, e a gente vamos nos conhecendo melhor, tá bom? Muito obrigado mais uma vez aí por estar conosco aqui nessa noite. Bem especial. Espero que esteja tudo bem com vocês, família, saúde, tudo em ordem. A gente vai só dar um tempinho aqui para começar pontualmente nossa aula online aqui no horário, mas já vai se acomodando aí, vai se acomodando. Deixa eu ver aqui. Boa noite, Tiago, Rafael, Clésio, Hélio, Joel, Vinícius. Tá legal, tá bonito. Boa noite, pessoal, obrigadão. Hoje o tema é aterramento, né? Aterramento e harmônicas são temas muito legais, eu gosto bastante de estar falando. Obrigado, pessoal que está chegando agora. Se quiser, coloque aí também, além do nome, né? Cidade que você está falando, sua atividade ou profissão, só a gente vai se conhecendo. Vamos usar a janelinha do bate-papo aí para assuntos somente relativos aqui à nossa aula de hoje, né? Então, legal. Muito obrigado aí pela presença aí. Estamos quase lá, faltando um minutinho para a gente abrir a aula aqui. Sempre uma alegria estar com vocês aí. Recentemente tivemos 3 dias, né, de fórum aí, NBR 5410 online, foi muito legal, obrigado. Provavelmente muitos de vocês estiveram lá, e hoje é uma espécie de uma continuação, né? A gente não conseguiu abordar lá todos os temas, aí numa parceria aqui da Potência com a Cobrecon, a gente vai estendendo os assuntos relativos à NBR 5410. Legal, boa noite, boa noite. Quem temos aqui? Pegando aleatório, porque a janelinha está rolando rápido aqui. Marcelo, João Bosco, Marcos César, Cláudia, Cláudia, tá aí, falou que ia vir e chegou. Obrigado, quem mais? Legal, Lucas, Arthur, Renato Aguiar, Vilma Monteiro. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Muito obrigado pela presença. Bom, 19 horas, um pouquinho mais, né? Vamos começar, para a gente não atrasar e ter bastante tempo aqui para a gente conversar. Como vocês estão vendo na telinha e foi anunciado, né? Essa nossa aula online de hoje é sobre a parte de aterramento e equipotencialização, mas dando uma focalizada no dimensionamento e na escolha dos produtos, dos componentes que fazem parte do sistema de aterramento. Lembrando que essa é uma apresentação, né, nossa em parceria com a Cobrecon, quem eu tenho a honra de ser consultor já faz bastante tempo. A gente tem feito muita coisa juntos e é uma alegria aqui estar passando um conteúdo bem neutro sobre a NBR 5410 através desse apoio aí que a gente tem recebido nesses tempos todos da Cobrecon, tá bom? Então, o que eu vou falar aqui? A gente tem todos os componentes do aterramento e ali a gente tem que fazer, e aí que potencialização, e a gente tem que fazer a escolha desses componentes, né? Qual é o material, qual é a seção, enfim, como dimensionar essas coisas todas. É disso que eu vou falar aqui. Eu estou dimensionado para falar uns 40 minutos, 45 talvez. A ideia é deixar bastante tempo aqui para a gente estar respondendo as perguntas, tá bom? Depois, no meio aqui, a gente vai indicar ali uma abertura de um link para você
poder fazer o download de um livro da Cobrecon gratuito e também você fazer o download dos slides que eu vou estar utilizando aqui nessa apresentação, tá bom? Então, vamos começar? Vamos embora? Preparados? Então, vamos nessa. Então, esse é o assunto. Então, eu queria começar aqui com vocês mostrando, né, os principais componentes de um sistema de aterramento de uma instalação elétrica. E aqui a gente pode observar, essa figura, inclusive, está no livro da Cobrecon, né, que a gente escreveu e vai estar disponível. Então, o que a gente pode ver aqui, começando dessa figura de baixo para cima, ela mostra todos os componentes. A gente está bem acostumado nas instalações elétricas a fazer lá o diagrama, o esquema unifilar, trifilar, mostrando, né, como que é o esquema da instalação, da parte de potência, dos circuitos. Agora, esse daqui é o esquema, né, é o diagrama do aterramento. A gente, como eu sempre brinco, quem já me ouviu falar, não tem ainda aterramento e potencialização via Wi-Fi, né? É com cabos, são elementos metálicos. Então, a gente tem efetivamente um esquema de ligação, a gente é um liga-pontos, a gente vai ligando uma coisa na outra, na outra, na outra, e com isso a gente conseguiu ter o aterramento e mais a equipotencialização. E isso tudo somado forma a grande gaiola de Faraday, que deve ser uma instalação elétrica, né? Para usar lá ó, a brincadeira de Las Vegas, né? Nessa gaiola de Faraday, as interferências que estão dentro, fora não entram, as que estão dentro não saem, né? O que acontece dentro da gaiola de Faraday fica dentro da gaiola de Faraday. Então, quais são esses componentes que a gente tem, então? Afinal, começando lá de baixo, dá uma olhadinha na figura, o elemento número 1 é o eletrodo de aterramento. O eletrodo é efetivamente a parte que fica em contato com o solo, né? É o elemento a interface do solo, propriamente dito, com todos os componentes aterrados e equipotencializados da instalação elétrica. Então, ele é a interface, né, que faz essa ligação elétrica entre os condutores metálicos do sistema de aterramento e equipotencialização com o solo propriamente dito. Nós vamos ver como dimensionar os componentes desse eletrodo. Só que aí eu preciso sair lá do nível do chão, eu preciso sair ali do eletrodo e ir para dentro da instalação elétrica. O cara, né, o elemento que faz a ligação entre eletrodo e o restante da instalação elétrica é o número 2 na figura, é o condutor de aterramento. O condutor de aterramento liga o eletrodo de aterramento ao número 3, o BEP, que é o barramento de equipotencialização principal. É a estrela da instalação elétrica, né, na parte de cima, né, tirando o eletrodo, o BEP é a estrela do sistema de aterramento e equipotencialização. É lá onde eu vou, por um lado, receber, né, o condutor que vem lá do eletrodo de aterramento e, por outro lado, é da onde vão sair os condutores que vão para dentro da instalação, os condutores de aterramento e equipotencialização. Número 3. Depois a gente continua nesse sistema. Aqui só um parêntese, não a ver com isso, mas a 5410, assim como os padrões, né, as normas das distribuidoras de energia, exigem que o neutro, quando ele existir, da distribuidora, seja ligado ao BEP, né, ali juntinho ao eletrodo de aterramento. Saindo do BEP, a gente tem dois tipos de condutores, o 4 e o 5. O 4 é o chamado condutor de equipotencialização principal. Esse nome, condutor de equipotencialização principal, a 5410 dá para aqueles condutores que são ligados diretamente ao BEP, do BEP, a uma massa ou a um elemento condutor estranho à instalação. É quando ele está ligado direto, ali.
Do BEP sai a ligação de um condutor, ou ele vai para uma massa, ou ele vai para um condutor estranho à instalação elétrica. É o que aqui na figurinha é o 4. Tem o 5 também, que é o condutor de proteção principal. Condutor de proteção principal é um condutor de equipotencialização, na mesma, porque ele sai diretamente do BEP. Então, ele é um condutor de equipotencialização, só que ele tem o uso exclusivo de servir como circulação de correntes de fase para terra, de fase via massas para o condutor de proteção. Então, ele muda de nome e como por ele pode passar uma corrente de falta, que não é o que acontece nos condutores puros de equipotencialização, porque os de equipotencialização ligam os elementos condutores estranhos, nesses eu não tenho a circulação de uma corrente de falta direta. No de proteção, posso ter. Como esse está ligado ao BEP, ele recebe o nome de principal. Lá para cima, depois nós vamos ver aqui o número 7, ele recebe o nome só de condutor de proteção, porque ele derivou do condutor de proteção principal, que está ligado ao BEP, e foi atender um BEL, que é um barramento de equipotencialização local. Então, eu vou seguir aí, segue na figurinha o número 5, que é o condutor de proteção principal. Ali em cima, ele deriva, né, tem uma derivação para o 7, que é, então, o condutor de proteção só. Por que ele é só de proteção? Porque ele derivou do principal. Esse 7 não está ligado direto ao BEP, ele está ligado ao condutor principal. Então, ele recebe o nome só de condutor de proteção, que vai ser ligado a uma barra, que é o BEL. O BEL é uma espécie de embaixador do BEP. Eu vou distribuindo barramentos de equipotencialização ao longo da instalação. Como esse já não é mais o principal, porque o principal só tem um principal numa instalação, que é o que está ligado direto ao eletrodo, então, como aquele barramento 8 ali, que, por exemplo, está dentro de um quadro de luz qualquer, ele é um barramento vinculado ao sistema de equipotencialização, só que não é o principal. Então, ele chama BEL, que é o barramento de equipotencialização local, é naquele local. A gente pode ter numa instalação N BELs distribuídos, que são ligados via condutor de proteção a algum condutor de proteção principal, que por sua vez vai estar ligado ao BEP, que por sua vez está ligado ao eletrodo de aterramento via condutor de aterramento. Percebe que é um liga-ponto? Então, vamos olhar aqui para essa figura, né? Do BEL, do 8, sai um condutor de proteção, continua chamando condutor de proteção, que vai até o 10. O 10 é a massa. Aqui, por exemplo, a figura sugere um motor, né? Mas é uma massa qualquer coisa que tenha parte elétrica dentro dela. É uma massa. Então, o condutor de proteção 7 saiu do BEL e foi até a massa. Essa ligação à massa pode ser direta, eu tenho um parafuso na carcaça do motor que eu ligo lá no parafuso, esse condutor, ou ela pode ser via, por exemplo, terceiro pino da tomada. Você tem uma tomada 2P mais T, no terceiro pino da tomada, no T, a gente liga esse condutor de proteção que saiu do BEL mais próximo. Então, olha o caminho de cima para baixo. Imagina que esse motor seja um motor de uma geladeira que está no 30º andar de um prédio. Então, eu tenho lá a tomadinha 2P mais T da geladeira, eu liguei no T dessa geladeira, eu liguei o condutor de proteção que vai até o BEL, desse BEL sai um condutor de proteção que vai até o condutor de proteção principal, por exemplo, que está na prumada do prédio. Aí eu ligo esse condutor de proteção do quadro do apartamento ao condutor de proteção da prumada, que eventualmente pode servir outros apartamentos, esse condutor de proteção pode até ser comum. Aí esse condutor de proteção principal da prumada chega no BEP
lá embaixo do prédio, que via condutor de proteção está ligado ao eletrodo de aterramento, que por sua vez está em contato com o solo. Então eu consigo ter um caminho metálico lá do 30º andar, né, do pino de terra da tomada, até o contato com o eletrodo de aterramento, que por sua vez está em contato com o solo. E aí, no meio do caminho, eu coloquei esses números 4 e número 6 aqui. O que é o 6? O 6 é, por exemplo, um condutor de equipotencialização principal. Olha o 6 no meio do caminho aí, subindo 5 à tua esquerda, deriva um 6. Por que ele é de equipotencialização e não é chamado de condutor de proteção? Porque olha o que acontece aí. Esse 6 que derivou do 5, ele vai para um outro bel, é um bel. Imagina que eu tenho uma aprumada de um prédio, um shaft. Eu instalo, e nesse shaft eu saí do BEP com um condutor de proteção principal e fui subindo. Aí lá no 4º andar, eu derivei desse condutor de proteção principal, eu saí com um condutor de equipotencialização no 4º andar, e lá dentro do shaft do 4º andar, eu coloquei, preso na parede do shaft, eu coloquei um barramento, uma barra de cobre ali, uma barra. Coloquei um barramento, liguei nesse barramento o condutor de equipotencialização suplementar, que eu tinha ligado lá no condutor de proteção principal, e desse barramento de equipotencialização, que está dentro do shaft, no 4º andar, eu vou ligar, por exemplo, uma canalização metálica de água que tem lá, ou de esgoto, ou de gás, ou está passando dentro desse shaft um duto metálico de ar-condicionado, eu sei lá o quê. Aí eu ligo nesse elemento condutor metálico estranho à instalação, que depois, por ele, segue aqui esse cano vermelho que tem aqui. Eu já estou no andar de cima. No andar de cima, eu estava lá com aquele cano que eu equipotencializei pelo andar de baixo. No cano de cima, eu saio com outro condutor aqui de equipotencialização suplementar para ligar no caixilho metálico da janela do banheiro, por exemplo. Então, se você olha esse desenho, é um monte de condutores, né? Ligando, eu chamo, é um liga-ponto. Lembra aquele joguinho que existe aí, de ele ficar ligando o ponto e forma uma figura? É isso aqui. Eu vou ligando pontos. Quando eu termino de ligar isso tudo, eu tenho como se fosse uma teia de aranha formada por condutores metálicos. Alguns vão ser de equipotencialização, porque eles estão ligados a elementos condutores que não têm parte elétrica viva dentro deles. Outros também são condutores de equipotencialização, só que, como eles vão ser ligados a massas, que são coisas que têm parte energizada dentro delas, eles só trocam de nome e passam a chamar condutores de proteção. Mas, no fim, está tudo interligado. Eu fiz uma grande teia, uma grande malha. Eu curto-circuitei, através de cabos, todas as massas e todos os elementos condutores estranhos à instalação, juntei isso tudo no BEP e liguei via condutor de proteção ao eletrodo de aterramento, que por sua vez está em contato com o solo. Na teoria, toda essa turma que eu interliguei com esses cabos, seja o de equipotencialização, seja o de proteção, estão no mesmo potencial. Eu consegui a equipotencialização plena, porque eu curto-circuitei todo mundo. O curto-circuitei aqui, entre muitas aspas, porque não é um curto, mas eu interliguei todo mundo. Teoricamente, está todo mundo no mesmo potencial. Eu falo teoricamente porque, na prática, havendo a circulação de correntes por esses condutores, vão haver quedas de tensão, que vão sendo zeradas no BEP ou no BEL, mas num pedacinho tem lá uma tensãozinha. Mas como está equipotencializado, eu consigo ter tensões muito baixas distribuídas pela instalação,
o quê? Minimiza risco de choque, facilita, facilita a parte de descargas, né, dos dispositivos de proteção contra surto e assim por diante. Então, entendida essa grande teia que a gente tem que fazer, essa teia de condutores que formam toda a equipotencialização e todo o sistema de condutores de proteção, nós vamos começar a ver agora, um por um, como é que eu dimensiono. A 5410 dá a regrinha para cada uma dessas coisas, cada um desses componentes desse grande sistema de aterramento e equipotencialização. Legal? Tá bom até aqui? Estamos acompanhando? Joia? Então, vamos embora. Vamos ver agora. Eu vou começar de baixo para cima. Então, eu vou ter aqui o eletrodo de aterramento. O que a 5410 fala sobre o dimensionamento desse eletrodo de aterramento? Então, vamos embora. No 6411 da 5410, ela tem lá, ela fala sobre como fazer a instalação desse eletrodo de aterramento. E aí ela tem, no 6411, o item que é sobre eletrodo de aterramento, ela tem a linha A. O A, ela diz que é o eletrodo de aterramento preferencial de uma instalação elétrica. Eu também costumo dizer, é o queridinho da 5410, é usar as ferragens da fundação como eletrodo de aterramento. Isso tem grandes vantagens. A primeira, que é de graça, porque o pessoal da civil já tem que fazer a fundação, já tem ferragens ali. Então, custo adicional zero para a turma da elétrica. Não precisa gastar nada, está pronto. Segundo, que além de ser grátis, é o melhor eletrodo de aterramento que pode existir. A armação de ferro imersa no concreto, enterrada lá embaixo no chão, não existe nada, nenhum eletrodo de aterramento de qualquer outra natureza que seja melhor do que esse. Então, cara, é de graça e é o melhor. É você ganhar, depende do carro que você gosta, mas é você ganhar uma Ferrari último tipo, de graça, com IPVA e seguro pago. Você vai falar não para uma oferta dessa? Acho que não. Mas tem gente que fala não para uma oferta dessa, vai entender, o cara às vezes não gosta de Ferrari. Então, o que acontece? Como nesse item A é usar a ferragem da fundação, eu não vou falar nada sobre ela porque não tem dimensionamento, é a ferragem da fundação. Eu vou já aqui para o B da 5410, que eu posso ter. O B é o segundo queridinho da 5410. Então, não usei as ferragens da fundação, olha o texto aqui. A norma diz que eu posso usar fitas barras ou cabos metálicos. Eu separei cabos metálicos porque dessas três opções é o que é mais fácil e mais comum de ser usado. Então, qual é a segunda opção? Eu usar cabos metálicos especialmente previstos. Esse negócio é importante. O que é especialmente previsto? Não tem gambiarra, não é, você olhou para o lado ali, tem um cabo sobrando aqui, eu vou usar esse cabo. Não é assim. Especialmente previsto eu estou pondo aquele cabo com a intenção de ele ser um eletrodo de aterramento, para esse fim. Então, vamos lá. Cabo metálico para ser eletrodo de aterramento, onde a norma fala para eu pôr esse cabo? Imerso no concreto das fundações. Então, eu vou chegar com esse cabo metálico enquanto eu ainda tenho acesso às fundações. Eu tenho que chegar nessa fase da obra. Eu ainda preciso ter acesso lá às fundações. Só que esse cabo, eu estou lá no nível da fundação, eu vou ligar como? A norma continua, formando um anel em todo o perímetro da edificação. Então, olha para a figura aqui, a gente fez uma marca verde aí, né? Está destacado, está em perspectiva aqui, enfim, mas... Então, se imagine nessa obra, você chegou lá, tem uma escavação, o cara já fez as fundações, mas você ainda está naquele nível, você ainda
Desculpa, ele fez a fundação, não. Ele armou a ferragem, não cobriu ainda, não encheu ainda de concreto. Ele armou a ferragem, mas vamos supor que o pessoal não deixou você usar a ferragem, isso ainda, por ignorância, ainda é muito comum, o cara não deixa você usar a ferragem, mas você ainda está lá, não encheu ainda de concreto aquela fundação. Então, você vai lá e pega um cabo de cobre nu e estende esse cabo no perímetro da edificação. Não precisa fazer malha, você põe no perímetro da edificação. Então, solta um cabo ali no perímetro e fecha um anel. A definição de anel é que ele é fechado, obviamente. Então, faz um anel no perímetro. Encosta ali nas paredes da fundação, vamos chamar assim, esse cabo de cobre. Ok? E a seção desse cabo está na tabela 51 da 5410. Eu já vou mostrar. Próxima opção que a norma te dá. Ah, eu não consegui fazer esse perímetro no nível das fundações. O que a norma te dá de opção? Bom, uso de malha metálica enterrada, malha, né? Malha, como mostra a figura aqui, enterrada no nível da fundação. Qual é a diferença dessa para outra? Na anterior do anel, eu consegui chegar antes do cara concretar a fundação. Então, eu instalo ali e depois o cara concreta. Aqui eu já cheguei depois que está concretado. Eu não consigo mais colocar esse eletrodo de aterramento em contato com a ferragem, porque já concretou. Então, por cima da fundação, é o mais fundo possível, mas já não dá mais para ser dentro da fundação, eu vou colocar uma malha, conforme mostra o desenho. E depois eu cubro essa malha com acabamento lá de concreto para subir o prédio. Então, cobrindo toda a área, complementada aqui na norma diz, quando necessário, por hastes verticais ou cabos dispostos radialmente. Essa, complementado por hastes verticais, seria colocar hastes de aterramento ligadas a essa malha em alguns pontos. Bom, a norma diz aqui, quando necessário, e ela não fala quando isso é necessário. Fica, então, ao seu julgamento, à sua experiência. O meu julgamento e a minha experiência nunca isso é necessário. Mas, se você entender que precisa, manda bala, e a norma não dá quantas são, que tamanho, qual é, enfim, fica ao seu. Mas, cara, você fazendo isso aqui, você vai ter um mega eletrodo de aterramento. Querer ainda complementar isso acho que é um pouco de exagero, mas, enfim. E, de qualquer maneira, esses condutores que formam essa malha metálica enterrada, não mais imersa no concreto, mas enterrada lá fundo para caramba, também os elementos estão na tabela 51. Opção D, última opção que a norma te dá para fazer um eletrodo de aterramento. Bom, não consegui usar a ferragem da fundação, não consegui colocar um anel junto com a ferragem da fundação e depois cobrir de concreto. Não consegui colocar uma malha lá embaixo, não mais imersa no concreto, mas o mais fundo possível que eu consegui. O que sobra? Bom, sobra essa figura aqui, que é o D da 5410, do 6411. No mínimo, então ela fala, pô, cara, não deu nada. Então, no mínimo, um anel metálico enterrado, no mínimo, 0,5 metro. Então, percebe que aqui o negócio já foi ficando, assim, chato, né? A próxima aqui só se a gente fizer contratar um Zeppelin e suspender o eletrodo de aterramento, porque a gente já tentou instalar lá embaixo no nível da ferragem, não deu, já tentamos depois colocar o mais fundo possível, praticamente em cima da fundação, não deu. Agora aqui a 5410 fala, pelo amor de Deus, pelo menos deixa eu colocar um eletrodo a 0,5 metro de profundidade, né? E o que ela faz? É um anel, de novo, circundando o perímetro, ok? Então, essa figurinha aqui está mais clara, né? Então, por exemplo, aqui,
dá para ver direitinho nessa figura qual é o limite dessa fundação, né? A partir desse ponto aí onde está o anel verde, vão subir as paredes. Então, esse é o limite. Nesse limite da edificação, você faz um anel com cabo metálico dimensionado conforme a tabela 51. Sempre remete para a tabela 51. Beleza? Então, vamos embora. Está aí a tabela 51, que continua sendo encaixada no 6411 da NBS 5410. Ela dá a tabela 51. Então, está escritinho ali, ó, à esquerda, para fazer um anel ou uma malha usando cabo de cobre. Nessa tabela, eu peguei só o pedacinho que fala cabo de cobre. Ela tem um outro pedacinho que permite que você faça essas coisas com aço, por exemplo. Não é muito comum. Pode fazer, não é muito comum, mas tem um pedaço da tabela que fala de fazer em aço. Se for em cobre, que é o mais fácil, mais prático, a gente está muito mais acostumado, né, na elétrica, mexer com cobre do que com aço, né? Então, se eu for fazer um anel ou uma malha com cabo de cobre nu, tudo isso que eu falei é lá embaixo no eletrodo. Se é no eletrodo, tudo tem que ser nu, porque eu preciso ter um contato elétrico entre o eletrodo e o solo. Então, eu não posso usar condutores isolados no eletrodo de aterramento, porque eu preciso ter contato elétrico entre o eletrodo e o solo. Então, só pode ser coisa nu, né? Nua, no caso. Então, se eu vou fazer cobre nu usando cabo de seção circular, mas vale também, você pode olhar aí para cima do vermelhinho, vale para fita, vale para cordoalha. Então, a seção é 50 milímetros quadrados. Então, seja em anel, seja em malha, os condutores do eletrodo de aterramento tem que ser, quando forem em cobre, nu 50 milímetros quadrados é a seção desses condutores, ok? Nem mais, nem menos. Não gaste mais do que 50, porque não precisa. Não use menos do que 50, porque não pode, ok? Vamos subir. Fizemos o eletrodo de aterramento. Vou para cima agora. Como é que é o condutor de aterramento? Então, eu tenho que ligar agora, eletricamente, o eletrodo ao BEP, ali em cima. Então, eu vou fazer uma ligação que pode ser por conector ou solda exotérmica, que é muito melhor do que por conector, mas também pode ser por conector. Eu vou ligar esse condutor de aterramento ao eletrodo de aterramento e a outra ponta dele eu vou ligar ao BEP. Note que esse condutor de aterramento, ele não tem a função ele não precisa ter contato elétrico com a terra, até porque um pedaço dele vai ficar acima do solo. Um pedaço dele, claro, vai estar enterrado, mas o BEP está sempre acima do solo. Então, esse condutor aí de aterramento, ele vai ter um pedaço enterrado, um pedaço não enterrado. Como ele não precisa ter nenhum contato metálico com o solo, ele pode ser isolado ou pode ser nu, ok? Então, a norma, como eu dimensiono esse cabo? Tabela 52 no 6412. Então, vamos olhar a tabela. Ela tem duas partes, cabo protegido contra a corrosão e não protegido contra a corrosão. Protegido contra a corrosão seria, por exemplo, usar um condutor isolado. Não protegido contra a corrosão seria usar um condutor nu, já que ele pode ser nu ou pode ser isolado, protegido contra a corrosão, a tabela dá as duas. Vamos entrar na tabela agora. Aí ela tem duas colunas. O condutor, seja ele... o condutor isolado, no caso, o condutor protegido, ele também está protegido contra danos mecânicos ou não protegido contra danos mecânicos. O que seria protegido contra danos mecânicos? Por exemplo, colocando um condutor isolado dentro de um eletroduto. Aí a ideia é não danificar. Eu teria um elemento, por exemplo, um eletroduto, que vai proteger contra aquele
método que eu usei para proteger o condutor contra a corrosão. Aqui, por exemplo, se eu escolher um condutor isolado, o eletroduto vai proteger a isolação contra dano mecânico que, se for danificada, pode sofrer corrosão. No outro é não protegido contra dano mecânico. Eu vou sair direto com um condutor isolado e vou seguir lá o meu caminho e não está em eletroduto esse condutor isolado. E no caso dele ser nu, não tem o protegido contra dano mecânico ou não protegido. É nu, não tem lá o que proteger, a não ser que, né, esmague o cabo ali, enfim, mas aí não, talvez nem o eletroduto dê certo. Quais são as seções? Então, por exemplo, se eu for usar um condutor isolado em cobre, isolado em PVC, por exemplo, não protegido contra danos mecânicos. Eu preciso ter um cabo de seção mínima 16 milímetros quadrados. Agora, se eu for colocar esse condutor isolado dentro de um eletroduto, no caminho inteiro dele, desde o eletrodo de aterramento até o BEP, esse caminho pode ser 2,5 milímetros quadrados em cobre. No caso, se eu for usar cabo nu, ele é, independente de qualquer coisa, um cabo 50 milímetros quadrados, independente do tipo de solda. Então, você vê aqui que tem 3 opções para esse condutor de aterramento. Ou ele é 2,5, se for protegido contra a corrosão e protegido contra danos mecânicos, seção mínima, sempre lembrando que é mínimo. Se ele for protegido contra a corrosão, mas não é protegido contra danos mecânicos, 16. Se ele for nu, independentemente de qualquer coisa, ele é um cabo 50 milímetros quadrados. Beleza até aqui? Segue o jogo. Eu vou agora para o 4, que é o condutor de equipotencialização principal. É o cara que sai do BEP e vai ligar condutores, né? Vai ligar elementos condutores estranhos à instalação. Ele é um condutor de equipotencialização. A regrinha da norma aqui é um pouquinho agora mais... tem mais detalhezinho, nas aplicações é simples. Então, se eu estou dimensionando o condutor de equipotencialização principal, eu tenho que seguir 3 regrinhas conforme está no slide. Primeira regra, a seção desse condutor de equipotencialização tem que ser maior ou igual a metade da seção do condutor de proteção de maior seção que eu tenha em toda a instalação. Eu já vou dar um exemplo aqui. Regra 2. A seção desse condutor de equipotencialização principal tem que ser no mínimo 6 milímetros quadrados. Isso sempre em cobre, tá? E a regra número 3, a seção máxima do condutor de equipotencialização principal é 25 milímetros quadrados. Então, para eu escolher a seção final do condutor de equipotencialização principal, são 3 regrinhas. Eu escolho aquela que for aquela. Eu vou te dar um exemplo agora aqui. Pega aqui uma instalação em que o maior condutor de proteção presente nessa instalação, eu vou abrir aspas aqui, contra proteção é o fio terra, né? Então, o maior fio terra que eu tiver dentro da instalação deu 70 milímetros quadrados. Então, eu vou aplicar a regra número 1 para o condutor de equipotencialização principal, ok? Regra número 1, se o maior condutor é 70, esse condutor é metade da seção, 35. Por outro lado, regra número 2, ele pode ser no mínimo 6. Por outro lado, regra número 3, ele é no máximo 25. Logo, ele podia ser no mínimo 6, no máximo 25, e por metade da seção é 35. Então, eu posso escolher qualquer coisa entre 6 e 25. Por quê? Aqui tinha dado 35, mas o máximo é 25. O mínimo é 6. Então, eu vou escolher esse condutor de equipotencialização principal entre 6 e 25. Aí, entra naquela coisa também que já me ouviu falar, entra na regra do larga a mão de ser miserável, né? Se o cara está te apertando ali em custo, o menor custo seria um condutor de equipotencialização principal 6 milímetros. Se você não tem esse aperto de custo e quer fazer um negócio legal, usa o 25, que é o máximo.
Bom, nem está tão ruim assim, nem está tão bom assim. Usam 10, usam 16, enfim. Aí você tem o grau de liberdade. Lembrando que, eu gosto de dar esse tipo de exemplo, se você usar aqui os 6 milímetros quadrados, você vai ter, nesse quesito aqui, né, a instalação elétrica mais barata possível dentro da 5410. Por que eu estou falando isso? Porque tem aquele papo, seguir a 5410, a instalação sempre é cara. Não é cara, olha esse exemplo aqui. Eu posso escolher do 6 ao 25. Mesmo eu escolhendo 6, que é permitido pela norma, vai ser mais barato do que o 25. E eu estou dentro da norma. Agora o cara fala, eu não quero usar o 6, que é o mínimo da norma, eu vou usar o 4. Se você usar o 4, não pode comparar com o 6, porque é só o 6 que é permitido. O 4 está fora do jogo, é ilegal. Então, você comparar custo de um CD pirata, acho que nem vende mais, você comparar o custo de um CD pirata com um CD original, não vale. É claro que o CD pirata é mais barato, mas não vale, é ilegal, ok? Então, segue o jogo aqui. Então, ó, ele viu o eletrodo, vimos o condutor de aterramento, vimos esse condutor de equipotencialização. Segue o jogo. Nós vamos ver agora esse daqui, ó. A gente tem esse que a gente acabou de ver, o condutor de equipotencialização principal, é o lá embaixo, onde eu ligo direto esse condutor ao BEP. Mas tem aqueles lá de cima, onde eu não ligo direto ao BEP, eu vou ligar um outro condutor que, por sua vez, vai estar ligado ao BEP. São os condutores de equipotencialização suplementares. E aí tem duas regrinhas. A regrinha de cima aqui, ó, eu vou equipotencializar duas massas. Tá vendo aqui? Massa 1, massa 2. Eu vou equipotencializar duas massas. Aí eu tenho uma massa que o condutor de proteção, o fio terra que chegou nessa massa, é 6. O fio terra que chegou na outra massa é 25. E agora eu quero equipotencializar as duas massas com outro cabo. Qual é a seção desse cabo? A norma diz que, nesse caso, a seção desse cabo aqui é igual ou maior do que a menor seção do condutor de proteção que eu quero interligar. Então, esse era 6, esse é 25, esse daqui pode ser, no mínimo, 6. Quer fazer 10, quer fazer 16, quer fazer 25, manda. O mínimo da norma para esse cara é 6. Vamos ver uma segunda situação. Eu tenho aqui uma massa que o fio terra ligado nela é 6, ok? Pessoal, desculpem, se alguém está ouvindo aqui é fissurado em terminologia, eu estou cometendo aqui um erro de propósito, é condutor de proteção. Mas só para ficar mais claro, que é um monte de nome aqui, eu estou chamando condutor de proteção aqui no nosso bate-papo, estamos só nós dois aqui nesse bate-papo, eu estou chamando de fio terra, tá bom? Não me mate, deixando claro aqui. Então, se eu tenho uma massa aqui que tem um fio terra que é 6, e eu vou equipotencializar essa massa a um cano metálico que está aqui passando perto, a um duto metálico de ar-condicionado, ao caixilho de um portão de alumínio, enfim, eu quero... esse é um bom exemplo, sem querer sair. Eu levei um fio terra para o motorzinho do portão da garagem, e aqui está o caixilho do portão da garagem. Eu preciso equipotencializar o motor com o caixilho do portão. Que cabo eu uso aqui? A norma diz que nesse caso aqui, ó, está escrito nesse cantinho aqui, ela deve ter uma seção, esse condutor de equipotencialização aqui, maior ou igual à seção do fio terra que está ligando a massa. Maior ou igual a metade da seção do fio terra que está ligando a massa. Então, se eu cheguei com um fio terra 6 aqui no motorzinho, para aterrar o motorzinho do portão da garagem, metade de 6 é 3.
maior ou igual a 3, o primeiro cabo de seção nominal que existe é o 4. Então, eu cheguei com um fio terra 6 para aterrar o motor e usei um cabo 4 para equipotencializar com o caixilho do portão da garagem. Ok? Vamos seguir, está quase acabando. Então, já vimos toda essa parte aqui de baixo, lateral, viemos para a esquerda. Agora vamos falar dos condutores de proteção. Condutor de proteção são aqueles, então, pelos quais pode circular uma corrente de falta, fase, massa. Porque dentro da massa tem um elemento elétrico, tem uma parte viva, é a carcaça da geladeira, a carcaça do motor. Pode ser uma bandeja que dentro dela tenha os cabos. Isso é uma massa, nesse caso, ok? E aí, por quê? Porque pode existir uma falta entre um cabo energizado que está apoiado na bandeja e a bandeja. Então, nesse caso, a bandeja é uma massa, ok? Agora, o caixilho da janela, não tem nada elétrico dentro do caixilho da janela. Então, não tem como nascer uma falta entre fase e o caixilho da janela, uma vez que não tem nada que tenha fase dentro do caixilho da janela. Por isso que o caixilho da janela é um elemento condutor estranho à instalação e não é uma massa. Então, vamos dimensionar os caras, que são os condutores de proteção, que no caso de uma falta, fase, massa, pode circular corrente por eles. Então, esse cálculo, vamos lá, está no 643 da 5410 e, especificamente, tem duas formas de fazer achar essa seção. Ou é no 64312, que dá uma fórmula. Essa fórmula, para quem lembra, é a fórmula K2 vezes S2 igual a I2, corrente ao quadrado vezes T. Só que aqui ela está disfarçada. Mas se você multiplicar toda essa fórmula aqui, elevar toda a fórmula ao quadrado e cruzar aqui, ó, K vezes S e raiz de 2 com 1 do lado de cá, é a fórmula K2S2 igual a I2T. O que tem nessa fórmula? S é a seção do condutor de proteção. Desculpa de novo aí, hein? É a seção do fio terra. I é a corrente de curto-circuito presumida, fase, massa, que pode circular por esse condutor, eleva ao quadrado. T é o tempo que essa corrente vai ficar circulando. Esse tempo depende de qual é o tempo de seccionamento pelo dispositivo de proteção contra a sobrecorrente. O T é quanto tempo para aquela corrente de curto, fase, terra, o disjuntor abre, o fusível atua, o relé abre, é isso aí, dividido por K. K é um fator que está na tabela 53 da 5410, que está nesse mesmo item 643. Para condutor de cobre isolado em PVC, o cabo é 143, ele pode ser 133 se for um PVC 105 graus, enfim, mas o PVC normal aí é 143, e se o cabo é isolado em EPR, HEPR ou XLPE, é 176 o valor desse K aqui. Para você aplicar essa fórmula, você precisa, então, calcular qual é a corrente de curto-circuito presumida fase terra, naquele ponto onde está sendo dado o curto, naquela massa. Aí, com esse curto, você vai na curva tempo corrente do disjuntor, ou do fusível, ou do relé, descobre o T, divide pelo K, que está na tabela 53, e aí você tem a seção mínima do fio terra. Ou você não sabe fazer essa conta, você sabe, mas não quer, você está com preguiça naquele dia, você não quer fazer essa conta. A tabela 58, que eu chamo a tabela de quem é preguiçoso, brincadeira, ela já dá direto a seção do condutor de proteção mínima, sem fazer conta, que é em função, como você está vendo aqui na tabela, da seção do condutor de fase, que alimenta aquela massa. Então, vamos supor que eu estou alimentando um motor cujo condutor de fase é 70 milímetros quadrados. Vem na tabela aqui, terceira linha.
70 é maior que 35. A norma diz, então, que a seção do fio terra para aterrar a carcaça desse motor que tem seção de fase 70 é metade de 70, que é 35 milímetros quadrados. Até 16 milímetros quadrados de condutor de fase, inclusive, é a mesma seção do fase. Entre 16, quer dizer, até 16, inclusive. O 25 e o 35 milímetros, a seção é fixa do fio terra, do condutor de proteção, que é 16. Para cima disso, metade do condutor de fase. Beleza? Como que a gente trabalha essa tabela ou essa fórmula? É simples, é muito simples. Se você está lá num circuito e a seção do condutor de proteção, vulgo fio terra, é muito grande, imagina que você está fazendo um circuito que deu o condutor de fase 400 milímetros quadrados. O terra teria que ter metade disso, 200 milímetros quadrados. 200 milímetros quadrados, o primeiro condutor que existe próximo é o 240. Então, você teria que ter um fio terra, entre aspas sempre, de 240 milímetros quadrados. Cara, é fio terra que não acaba mais. Nosso apoiador Cobrecon aqui adora quando dá um fio terra de 240 milímetros quadrados, mas eu sei que talvez você possa ter problema com o seu cliente ou com você mesmo, se você é o cliente. Se você for lá e calcular a seção pela fórmula do 64312, absoluta certeza vai dar uma seção de condutor menor do que 240 milímetros quadrados. Quando você calcula, quando você faz essa conta, sempre, 100% das vezes, dá uma seção menor do que aplicando a tabela. Principalmente nesses casos onde a seção do fase é maior do que 35. Então, fica ligado nessa dica, apesar de ser bom para a Cobrecon que você comprasse um cabo 240 para fazer o terra, a Cobrecon, ao contrário, ela quer que você faça a melhor instalação dentro do custo, seguindo a norma. Então, se tiver que dar um cabo menor, a Cobrecon vai ficar satisfeita do mesmo jeito. Tá bom? Bom, acabamos. A gente dimensionou todos os componentes. Eu vou voltar aqui um pouquinho, ó, de baixo para cima. O 1, dimensionamos certinho o eletrodo. O 2, o condutor de aterramento. Dimensionamos os condutores de equipotencialização, todos, o principal e os suplementares. E dimensionamos todos os condutores de proteção, tanto o principal quanto o condutor chamado só de proteção. Prontinho, todos os condutores que fazem parte do sistema de aterramento e equipotencialização estão perfeitamente definidos pela NBR 5410, sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Não há margem para interpretação. Aqui são prescrições claras de como dimensionar os componentes do sistema de aterramento e equipotencialização. Eu queria falar um pouquinho sobre os condutores. A gente viu agora há pouco que esses condutores podem ser nus ou isolados. Falando de condutor nu, eu queria chamar a atenção do seguinte: esse slide está usando um condutor da Cobrecon. E quais as características que tem que ter um condutor nu? Primeiro, aqui à direita, tem uma setinha indicando a norma. Eu vou chegar mais perto aqui, NBR 6524. Não decorei essa norma aí, o número. Então, cabo de condutor de cobre nu, para usar em todo o sistema de aterramento e potencialização, conforme NBR 6524. E, cara, é a norma. Quero dizer uma coisa, não existe condutor, cabo de cobre nu desbitolado, não normalizado, como os caras falam por aí. Não existe. O nome já está errado. Não normalizado. Cara, é não normalizado. Está errado já no nome. Alguns desbitolados. O que é desbitolado? Desbitolado, o cara te vende
um cabo de cobre nu 50 milímetros quadrados com 35 milímetros quadrados de cobre, 28 milímetros, ele rouba cobre de você. Não tem como falar de um jeito mais sutil e elegante. Cabo desbitolado de cobre nu é roubo de cobre. Roubo de cobre. E se você especifica e compra, não preciso completar a frase. Além disso, a Cobrecon, ela tem um sistema que ela coloca lá dentro, quando ela faz o condutor de cobre nu, ela acrescenta um fitilho de identificação de poliéster, gravado nesse fitilho, o nome da Cobrecon, o CNPJ da Cobrecon, a seção nominal daquele cabo de cobre nu e a NBR 6524. Ou seja, lá dentro do cabo tá dada a garantia que aquele cabo é aquele cabo que você queria ter comprado. Ficar ligado nisso é importante. E avisa os picaretas de plantão sobre esse assunto, por favor. Falando do condutor isolado, se a gente quiser usar aquela opção, por exemplo, da tabela lá para o condutor de aterramento, ou no caso dos condutores de proteção e de equipotencialização que ficam dentro da instalação, como na maioria dos casos eles vão ficar instalados em condutos muitas vezes fechados, em geral eles são isolados, né? Pode ser quando eu use numa bandeja, etc., os condutores de equipotencialização e aterramento até nus. Em geral, isolados. Então, se forem nus, esse que eu acabei de falar, se forem isolados, então qual é o que cabo tem que ser? Para os condutores de proteção, o nível de isolamento que eu preciso, ou de aterramento, basta ser o 450/750 volts. Eu não preciso ter um cabo 1kV como condutor de proteção ou de aterramento. Basta um condutor 750. No 750 são, como mostrado aí no slide, são os cabos que atendem a NBR-NM 247-3 em relação à construção e teste do cabo, e a NBR-NM 280 em relação ao condutor mesmo, ao cobre, né, a formação do cabo. E esses cabos, eles são basicamente classe de encordoamento 5, muito flexíveis, super legais para trabalhar com eles, e também, no caso, Cobrecon tem classe de encordoamento 2. A Cobrecon também tem classe de encordoamento 1, que é fio sólido, mas isso, vamos combinar, ninguém mais está usando isso, né? Então, classe 2, que é aquele encordoamento normal, né? Um cabo que a gente fala, e o encordoamento 5 é o cabinho, é aquele bem flexível. Legal? Bom, da explicação, eu queria encerrar, já expliquei tudo, eu vou abrir daqui a pouquinho para responder as perguntas de vocês, mas antes eu queria passar um vídeo, 1 minutinho, o vídeo da Cobrecon que eu queria compartilhar agora com vocês, tá bom? Eu vou soltar o vídeo aqui, 1 minutinho, eu já volto. A Cobrecon é uma das principais empresas brasileiras no segmento de fios e cabos elétricos, com 2 plantas fabris com mais de 35 mil metros quadrados de área. É uma empresa que domina toda a cadeia produtiva, desde a fundição de cobre até a distribuição de seus produtos em todo o Brasil. A combinação de pureza da matéria-prima, capacidade produtiva, equipamentos de alta tecnologia, equipamentos e profissionais especializados fazem a diferença na qualidade de seus produtos. Uma empresa parceira para todo profissional da área elétrica que oferece os melhores produtos com as melhores condições. Cobrecon. Qualidade, segurança e tecnologia em sua instalação. Legal, voltamos aqui então.
falamos da Cobrecon. Eu queria, para encerrar, antes de partir para as perguntas, eu tive a honra aí de ser convidado e ter escrito para a Cobrecon esse livro que se chama Cabos Elétricos de Baixa Tensão, conforme a NBR 5410. E esse livro ele tem uma versão impressa, né, geralmente distribuída em eventos presenciais, que nesse momento estão um pouquinho parados, né? Mas ele também tem uma versão em PDF. Se você quiser receber essa versão em PDF, nós vamos colocar agora aqui na janelinha aqui vai aparecer uma oferta para você aqui no nosso evento, né? Para você entrar, se cadastrar no nosso canal da Potência no Telegram, e através desse canal nós vamos disponibilizar para você o link para baixar gratuitamente o PDF desse livro. E também nesse mesmo canal nós vamos também disponibilizar, logo aqui que terminar o nosso evento, nós vamos disponibilizar o PDF dessa apresentação que eu estou fazendo. Uma dúvida que algumas pessoas ainda têm: por que um canal no Telegram? E a pergunta sempre vem acompanhada: por que não o WhatsApp, que é o que a maioria das pessoas usa? Então, é assim, primeiro, por que não o WhatsApp? Porque no WhatsApp os grupos têm um limite de tamanho, 200, 250 pessoas, uma delas, se eu não estou enganado, enfim. E esses grupos que a gente precisa ter, que são originados aqui dos eventos e tudo mais que a gente faz, tem sempre muito mais gente do que isso. Então, não cabe, para o que a gente precisa fazer, não cabe formar um grupo no WhatsApp, não é a ferramenta correta. Das ferramentas de mídia social, a mais adequada para esse tipo de relacionamento é efetivamente o Telegram, porque além dele ter número ilimitado de participantes, ele tem lá ferramentas e algoritmos que permitem que a gente entregue para você conteúdos nos mais diversos formatos, etc, 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 etc. Acaba sendo quase como se fosse um site que a gente tem, só que no formato do Telegram, onde a gente pode ir colocando lá e tem uma série de benefícios, tanto para o nosso caso, quem coloca as coisas ali, como para você, que é quem recebe as coisas ali. Então, o Telegram vem sendo muito e cada vez mais utilizado como essa ferramenta de relacionamento via aplicativos, né? Independentemente das outras que a gente também tem. Então, está disponibilizado aí na janelinha de oferta para você, né? Você, então, clicar aí e entrar lá no nosso grupo do Telegram. Se você ainda não tem a conta, ao clicar aí, você abre a conta no Telegram, etc. É muito simples, fácil, tranquilo, seguro. E aí você acaba entrando no nosso grupo, onde vai estar, então, o link para o dimensionamento, para baixar gratuitamente esse livro da Cobrecon, e também vai ter ali a possibilidade de você baixar o PDF dessa nossa apresentação de hoje. Beleza? Eu vou, então, aqui começar a responder as perguntas, e minha ideia aqui é tomar só mais uns 10 minutinhos de vocês para responder esses questionamentos. O que eu não conseguir responder, o que faltar, a gente vai ali através do Telegram ou em próximos eventos, aulas que a gente venha fazer por aqui, a gente vai incluindo isso no cardápio. E sempre assim, a ideia é sempre estar respondendo a todos esses questionamentos que a gente recebe, tá bom? Então, eu vou começar lá de baixo para cima, né? E respondendo aqui as coisas que foram assinaladas como questionamento aqui para mim, combinado? Então, começando de imediato, eu só preciso entender aqui como é que eu vou, tá, elas vão, que isso roda bastante rápido aqui, deixa eu pegar a pergunta aqui. Só um segundo.
Robson Cardoso comenta: a conexão exotérmica é melhor que o conector split board. Eu não sei se foi uma pergunta ou ele está fazendo uma afirmação. De um modo geral falando, a solda exotérmica tem muitas vantagens em relação a fazer uma conexão por meio de conector. A vantagem principal, por exemplo, ela fica completamente imune à corrosão, a resistência de contato é quase que perfeita. Enfim, ela tem muitas vantagens. Uma ou duas desvantagens pode ser o custo dela, e outra pode ser, efetivamente, nem todo mundo está familiarizado com a técnica de fazer a solda exotérmica. Mas, em linhas gerais, embora os conectores sejam ótimos, permitidos, em linhas gerais, na parte da conexão ao eletrodo de aterramento, pode haver alguma vantagem em relação à solda exotérmica. Próxima pergunta. Vamos lá. O Lucas Guimarães pergunta: o que é recomendado para solos arenosos com alta resistência? Lucas, você tocou aqui num ponto muito importante, que é o seguinte: dependendo do esquema de aterramento que você tem na tua instalação, conforme a 5410, e já indo para o final, se o esquema de aterramento que você escolheu é o TN, que é o que a maioria absoluta das instalações elétricas no Brasil utiliza, não existe em nenhum item da 5410 um valor mínimo para a resistência de aterramento. E já complementando, assim como também não existe na NBR 5419 de SPDA, nenhum valor mínimo de resistência de aterramento, aquele famoso 10 ohms que existia, faz 5 anos que não existe mais. Então, essa recomendação de o que eu tenho que fazer num solo complicado para baixar a resistência de aterramento, para uma instalação de baixa tensão conforme a 5410, no esquema TN, que é a maioria, e para a NBR 5419, essa resistência não tem nenhuma importância. O que importa é que exista aquele eletrodo de aterramento em contato com o solo e que seja feita toda essa equipotencialização que eu comentei com você. Esse assunto dá uma aula inteira, não, 200 mil aulas para explicar mais. Mas, resumindo, nesse momento, seria a resposta que eu te dou. O Antônio Neto pergunta, acho que é relacionado àquela hora que eu falei, em que tinha dado o condutor de... Nossa, tinha um condutor que eram as 3 regrinhas, isso, o condutor de equipotencialização principal. Podia dar 35 se fosse metade da seção, 25 era a máxima e 6 era o mínimo. Ele pergunta que problema teria se eu usasse o 35. Absolutamente nenhum, a não ser custo. Então, se você conseguisse fazer isso, seria muito, muito legal com o cabo 35, mas nenhum problema em fazer isso. Wesley pergunta, no caso para realizar a conexão do TNS para interligar o eletrodo de aterramento ao neutro do transformador, a seção desse condutor deve obedecer à tabela 52 a 5410? Então, vamos lá. Se eu tô no transformador, aí o transformador tem o neutro, né, que vai lá para o circuito. Se eu estou falando se o transformador é meu, né, não é o da concessionária, é meu, eu tô lá na subestação, eu vou sair do transformador até o QGBT com o neutro.
E aí eu já saio do transformador em TNS, com o neutro, com o PS separado. Aí sim, então, Wesley aplica a tabela 52 para esse daí. Eu vejo qual seria a maior seção do condutor de proteção que eu vou ter, em função dos condutores de fase, se eu for usar a tabela 52, ou uso a formulinha lá para dimensionar. O Douglas Almeida pergunta se ele tem uma malha de aterramento, ele pode ligar 2 condutores de aterramento nessa malha para aterrar 2 instalações diferentes? Douglas, excelente pergunta, e a resposta é basicamente não. Por quê? A 5410 diz assim: toda edificação deve ter o seu eletrodo de aterramento. Então, cada edificação tem um eletrodo de aterramento só. Eu não devo, a princípio, se eu tiver, imagina eu estou num condomínio, nesse condomínio tem 2 prédios, ok? Um prédio está no ponto A, o outro prédio está no ponto B, 50 metros afastado do prédio A, os 2 no mesmo condomínio. O prédio A tem que ter o seu eletrodo de aterramento, o prédio B tem que ter o seu eletrodo de aterramento. Se esses prédios não tiverem nada em comum, não tem nada. Um prédio é um prédio, outro prédio é outro prédio, eles não têm nada em comum, a não ser que eles estão no mesmo terreno e uma entrada só lá da Eletropaulo, mas eles estão no mesmo terreno, mas um prédio é um prédio, outro prédio é outro prédio separado. Cada prédio tem o seu eletrodo e eles não têm que ser interligados, esses eletrodos de aterramento. Isso dá uma outra aula, né? Existem poucos casos que a 5410 fala de quando você precisa interligar eletrodos de aterramento de edificações diferentes. Isso é exceção, não é a regra, ok? O Manuel pergunta, se eu tiver com um sistema com, por exemplo, Manuel Henrique, 2 cabos de 240 por fase. Essa pergunta eu escolhi aqui, eu estou vendo aqui várias, né, mas é isso aí. Então, assim, ele pergunta se pode usar aquela tabela 52 da norma. Manuel, pode sim. E qual é o lance aqui? Se você tem 240 por fase, como você usaria aquela tabela? Metade de 240 por fase é 240. Então, nesse caso, o condutor de proteção seria 240. Esse é um daqueles casos que, nessa situação, eu recomendo bastante que você use a fórmula. Porque mesmo para 240 por fase, se você aplicar a fórmula, é muito provável que dê um condutor de proteção de seção menor. Eu respondi isso, uma do Igor Capello, né? Mesma coisa, nesse caso ele teria 3 vezes 240 por fase. 3 vezes 240 por fase, metade disso é 1,5 240, né? Para o condutor de proteção. 1,5 vezes 240 é a conta direta, dá 360 milímetros quadrados de cobre. Você poderia usar, por exemplo, um cabo 400 milímetros quadrados para a terra, ou 2 cabos 185 em paralelo para o terra. É estranho, né? Tá certo, mas é estranho. É outro caso que você, calculando pela fórmula, com certeza vai ter um resultado mais interessante. Ricardo Oliveira. Ricardo, você pergunta se é necessário equipotencializar postes de iluminação externa, caixilhos metálicos, corrimão em área externa e interna, portões externos e externos, se sim, onde é indicado na norma. Então, Ricardo, é indicado nesses itens que eu te falei. Pega ali o item da 5410 que fala de equipotencialização. Ali é o 6411, se eu não estou enganado, para não perder tempo e voltar nos slides aqui. Naquele item, ela diz quais são todos os elementos obrigatórios de serem equipotencializados numa instalação elétrica.
que incluem todos esses que você colocou na listinha aqui. Então, por exemplo, a forma de eu equipotencializar, nesse caso aí, né, a luminária metálica externa, a luminária está lá fora, mas o quadro que alimenta a luminária está aqui dentro. Essa equipotencialização, nesse caso, é via condutor de proteção dessa luminária lá de fora. Você tem que levar um fio terra, né, do quadro até essa luminária lá fora. Se você está no esquema TNS, né, TN, né, você tem que levar um fio terra lá para aquela luminária. Esse fio terra da luminária já é a equipotencialização, porque ele vai estar ligado aqui dentro ao BEP ou ao BEL. Então, você já está fazendo a equipotencialização. Eu vou responder 2 perguntinhas mais, e, de novo, todo esse bate-papo aqui, esse chat, ele é gravado aqui, a gente tem acesso ao texto dele, e como eu disse, a gente ou responde lá perguntas pelo canal do Telegram, ou a gente faz um outro webinar aqui especial só para responder as perguntas dessa aula, tá bom? De um jeito ou de outro, a gente vai tentar responder tudo que está aparecendo por aqui, tá bom? Eu vou escolher mais uma pergunta, e aí com ela eu encerro agradecendo a todos vocês. Deixa eu ver aqui. Vou pegar uma do Bruno Oliveira Nascimento. O Bruno fala assim, ó, geralmente em um shaft há muitos cabos alimentadores. Nesse caso, o condutor de proteção deverá ser dimensionado sobre a maior seção do alimentador. Por exemplo, se num shaft tem 20 alimentadores, 35 milímetros quadrados, trifásico mais neutro, e ele quer pôr um condutor de proteção único no shaft. Ele fala, deverá ser de 16 esse condutor, já que cada alimentador, né, cada um dos 20 alimentadores, a seção do fase é 35, logo usando a tabela 52, daria um cabo 16. Essa pergunta eu escolhi porque ela é muito recorrente, é bem oportuna, Bruno. Então, como é que é isso aqui, né? Aqui é um caso, e isso é interessante a gente falar, também é assunto para bastante conversa. A NBR 5410, por exemplo, se aqui é bom, eu vou pular essa parte para encurtar, mas esse é outro assunto. Vamos responder direto a sua pergunta. Então, é assim, tem 2 maneiras aqui de analisar esse assunto. Se eu quiser usar a tabela 52 num condutor de proteção único que é compartilhado por vários circuitos. Uma delas é fazer como você propôs. Eu considero a maior seção fase que eu tenho daquele circuito e aplico a tabela. Você disse aqui, por exemplo, que os 20 circuitos todos são de cabo 35, mas vamos supor que tivesse 19 circuitos com cabo 35 e um deles era 50. Um circuito era 50. Então, nesse caso, você pegaria o maior deles, que é o 50, aplica a tabela, daria o 25, faz esse condutor de proteção único como sendo 25. Claro que se forem todos 35, esse único seria 16. Essa é uma forma de fazer. Que eu entendo está completamente conforme a 5410. Uma outra, por que está conforme? Nessa análise, vamos lembrar o que é isso. Esse 35, esse cabo 16 que a gente tem aí, ele vai precisar ser capaz de transportar uma corrente de curto-circuito fase terra, que acontecer, já que ele é um condutor de proteção. Que corrente de curto fase terra pode acontecer nesse caso da prumada? Pode acontecer de ter um dos condutores de fase dessa prumada entrar em curto com o condutor de proteção único da prumada. Então, eu teria um curto entre um cabo fase 35 com esse cabo 16 que eu escolhi como único da prumada. Então, é como se eu tivesse um circuito sozinho dentro de um eletroduto de fase 35,
no qual eu levo junto um condutor de proteção que é 16. Essa é a conta. No outro exemplo que eu dei, se eu tivesse um desses circuitos com 50, o pior caso é, se eu tivesse sozinho num eletroduto, um cabo 50, ele levaria junto um condutor de proteção 25. Então, isso beleza. Qual é uma outra análise que alguém podia fazer? A outra análise é, opa, peraí, mas eu posso ser um cara muito azarado e não um, mas 2 condutores de fase 35 darem um curto com esse cabo 16, que é o condutor de proteção. Então aí, cara, aí, assim, eu tenho, então, já não é mais, tipo, né, uma falta, são 2 faltas acontecendo ao mesmo tempo fase terra. É claro que a corrente de curto, nesse caso, é maior, e nesse caso, esse condutor de proteção único poderia não suportar, porque... Então, assim, se você assumir esse cálculo, imaginando que vai ocorrer apenas uma falta com o condutor de proteção, segue usando a tabela 35. Se você assumir, por exemplo, eu tenho 20 circuitos nessa prumada, e 4 desses circuitos poderiam entrar em curto num acidente com esse condutor de proteção, aí eu teria como se fossem 4 cabos em paralelo por fase de 35. Eu escolheria um condutor de proteção de metade disso, 2 de 35 ou um cabo de 70. Então, nesse exemplo, se eu assumisse que podia ter 4 defeitos fase massa ao mesmo tempo, que seria né, estatisticamente, eu não sei a probabilidade disso. Aí a seção do terra seria 70 e não 16. Mas, de novo, se você raciocinar pelo caso, eu estou prevendo um caso de uma falta fase massa. Aplica a tabela 52, segue o jogo. Outra hipótese é, considera que todo mundo vai entrar em curto fase massa os 20 circuitos, calcula a corrente de projeto e usa aquela fórmula. Aí daria o cabo perfeito e ele não vai ser tão grande assim. Tá bom? Bom, a gente já está com tempo aqui, ainda dentro do prometido, né? A gente falou que esse webinar seria das 7 às 8h30, mas acho que já está legal, eu não vou conseguir mesmo responder todas as perguntas, mas vai deixando aí, a gente deixa a janelinha aberta ainda por um tempo, coloque aí a sua dúvida e, de novo, a gente vai colecionando isso, ou lá, então, no nosso canal do Telegram, ou em outros webinars, nós vamos fazer aqui só para tirar as dúvidas desse, tá bom? Combinado? Então, muito, muito obrigado em meu nome, em nome da Potência, em nome, sobretudo, da Cobrecon, nossa parceiraça nesses eventos e em tudo que a gente faz aqui na revista. Muito obrigado por ter estado com a gente. Esse webinar, essa aula online vai estar disponível, ela foi gravada e vai ser disponibilizada também, ok? Acompanha lá no nosso canal do Telegram para ter o link ali onde a gente vai disponibilizar. De qualquer maneira, é no nosso canal do YouTube, né? Se você já apertou o sininho lá no canal Portal Potência, você vai receber a notificação quando subir essa apresentação. Perdão, ou no YouTube ou aqui mesmo nessa plataforma, desculpe. A gente indica para você onde vai subir, tá bom? Muito, 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 muito obrigado. E nos encontramos em breve. Já tem programados mais 4 aulas online aqui nesse formato com a Cobrecon. Vamos ter um evento em maio aí chamado Café Elétrico Cobrecon. Então, a gente vai ter bastante atividade, fora as que nós estamos fazendo também aqui pela Potência, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigado. Vamos deixar mais um minutinho aqui a janelinha aberta para você poder, então, deixar aí seus comentários e dúvidas, sugestões de próximos temas que você gostaria de ver com a gente. Um grande abraço, se cuidem, fiquem em paz, até a próxima. Obrigado.